Olá, gente! Mais um podcast Coração do Brás para vocês. Hoje com uma convidada mais do que especial, a Alê. Ela é estilista e professora de inteligência artificial no Senac. Nós temos várias perguntas interessantes aqui para fazer. Inclusive, é um curso novo, né? Eu quero te dar as boas-vindas. E já começar, né? Para você falar um pouco de você e sobre a sua trajetória, né? Nesse mundo da IA na moda, que é tudo inovador, né? Exatamente. Primeiramente, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar fazendo parte desse podcast com essa profissional incrível e toda a equipe maravilhosa que tem aqui. Obrigada. E, assim, realmente é algo muito novo. Embora para algumas pessoas seja algo muito recente, eu estudo inteligência artificial desde 2022/2023. Então, para mim, não é tão novo assim. Eu já venho atuando há bastante tempo. E, seguindo uma linha do tempo da história da inteligência artificial, nós temos ali um grande marco em 2017, onde teve o Attention is All You Need, teve o Transformers, todas as codificações. E, a partir dali, abriu portas em 2020 e 2022 para poder deixar a inteligência artificial mais acessível. E, desde então, eu venho estudando sobre inteligência artificial. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou Alessandra Marques, eu sou estilista mineira, moro em São Paulo, e eu sou casada, mãe, já fui empresária de moda, já tive minha própria confecção, meu próprio showroom, e sou profissional da moda, sou estilista desde 2005. Então, tem 20 anos que eu estou nesse processo, nessa jornada, sempre trabalhando com moda, sempre fui estilista, e recentemente, né, me tornei professora no Senac São Paulo, de inteligência artificial na moda e também na TexPlay. Eu tenho um curso de inteligência artificial e Procreate, que é moda digital, na TexPlay. E também tenho meus cursos independentes. Então, são várias camadas ali. Nossa, muito legal. Mas sempre focado na moda, dentro do processo criativo de uma confecção, de um estilista, para você criar produtos. Nossa, isso é espetacular. E isso se encaixa perfeitamente com o Brás, né? Porque eu acho que muita gente precisa disso. Precisa até de um norte relacionado a isso e você pode dar todo esse suporte para as pessoas aqui dentro, né? Com certeza. Eu consigo auxiliar em todas as etapas do processo criativo até o produto ficar pronto. Então, isso é um grande diferencial, porque eu não só falo de inteligência artificial, eu atuo com inteligência artificial. E esse é um grande diferencial. Muitas pessoas falam sobre IA. Eu não só falo, eu tenho clientes no Japão, eu tenho clientes em Miami, eu tenho clientes na França, eu tenho clientes em qualquer lugar, aqui no Brasil, vários lugares. Tudo isso graças à inteligência artificial, graças ao desenho digital. E devido a eu atuar com a inteligência artificial no meu dia a dia, eu passo por grandes desafios que fazem com que eu consiga aprimorar minha rota, fazer os ajustes necessários e levar um conteúdo para os meus alunos, que são metodologias reais de quem trabalha de fato com inteligência artificial e consegue auxiliar ali os alunos a criarem com inteligência artificial. Nossa, simplesmente espetacular. Qual foi o maior salto na sua carreira? O que você considera que foi o maior salto? Ai, são tantos, né? Em 20 anos de carreira, a gente passa por aqui. bastante coisa. Sim. Mas, assim, eu já tive grandes nomes vestindo criações que eu fiz, como Anitta, Sabrina Sato, Camila Coelho, Xuxa, Eliana, enfim. Muitas celebridades já usaram roupas que eu criei através das marcas, mas o grande salto mesmo veio quando eu me mudei para São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo há apenas 9 meses, e em 9 meses eu já vivi muita coisa, desde clientes, porque eu crio. As pessoas acham que eu só dou aula, e eu não só dou aula, eu também dou aula. Eu hoje trabalho, além de dar aulas, eu trabalho desenhando e criando para marcas. Você continua desenhando e criando independente. É o meu coração, assim, eu amo, até fazendo um jargão aqui. Mas eu amo criar, eu sou uma mente totalmente criativa, eu me sinto viva quando eu estou criando. Então, eu trabalho com vários clientes criando, além de dar aula. Entendi. E foi um divisor de águas vestir uma artista como a Anitta? Nossa, demais. Gente, como aconteceu? Foi incrível você acordar e ver a Anitta usando uma criação que você fez. É maravilhoso. É claro, né, que eu estou falando de toda uma equipe envolvida, estou falando da marca que estava ali junto com o projeto, mas eu percebi ali uma criação vestida por uma celebridade, principalmente, né, como a Anitta, Sabrina Sato,
é algo que realmente dá uma aceleradinha aqui. Né? Até a Xuxa também, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom demais. Maravilhosa. Nossa, deve ser emocionante, né? Eu Não, acho que super. ficaria. Mas, assim, é incrível, porque quando eu crio um produto, eu sinto como se fosse parte de mim. Então, quando eu vou numa festa, e já aconteceu várias vezes, eu em algum evento, eu estou lá no JK Iguatemi, e ver uma pessoa usando uma roupa que eu criei, é algo assim que você fala, nossa, meu Deus, fui eu que criei aquela roupa ali. E isso é muito gratificante, isso é o resultado dos nossos esforços. É verdade. Nossa, que lindo. De onde veio o seu interesse pela IA? Então, como eu disse, eu comecei a estudar inteligência artificial lá em 2022/23, porque foi finalzinho de 22 que eu comecei o meu processo, até 2023, e veio através de um grande desafio profissional. Eu passei por um desafio profissional e aí eu resolvi me inscrever em alguns cursos, porque eu falei, gente, as pessoas podem tirar qualquer coisa de você, menos os seus estudos, menos o seu conhecimento. Então, nunca parem de estudar, porque o seu conhecimento ninguém te tira. E eu resolvi, a partir desta dor, me inscrever em 2 cursos. O primeiro curso foi em Harvard, EAD, ou seja, era um curso à distância. Ele era sobre gestão de crise empresarial. Então, foi algo que fazia muito sentido para mim naquele momento. E era um curso em inglês, né? Claro, que tinha provas. Então, não é só se inscrever e receber o certificado. Eu tive que me esforçar, eu tive que estudar, tive que aprender, sim, até porque eu estava precisando daquele conhecimento naquele momento. E foi maravilhoso. E também me inscrevi num curso da Exame, que era sobre inteligência artificial, mas não era focado em moda. Então, era um curso generalizado sobre inteligência artificial. E ali, naquele momento, eu estudei e falei, caramba, eu gostei muito disso. Eu quero saber mais sobre isso. E aí, a partir daí, eu não parei mais. E fui só estudando, estudando, estudando. Até que eu percebi que todos os cursos que eu fazia eram incríveis, mas nenhum deles me auxiliava dentro do meu processo, dentro do meu dia a dia como designer, como estilista. Eu falei, eu não posso deixar esse conhecimento na gaveta, porque eu preciso traduzir isso para a minha realidade. E aí apareceu uma cliente em Miami, que é a Virna, que eu amo de paixão. Eu ainda sou estilista da marca. E ela me contratou e falou, Ale, eu quero que você seja minha designer de bolsas. Falei, meu Deus, eu trabalho como estilista há 20 anos, eu tenho muita experiência em alfaiataria, especialista em alfaiataria. Faço tricô, faço qualquer setor, beachwear, fitness, mas bolsas eu não tenho experiência. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí eu falei, claro, eu vou usar a inteligência artificial para me auxiliar nesse processo, porque eu não vou perder uma cliente de Miami, não vou perder essa oportunidade de criar algo tão incrível assim para uma marca internacional. E aí eu consegui, através dos meus conhecimentos adquiridos nos cursos anteriores que eu fiz, traduzir isso para a minha realidade e comecei a fazer desenhos técnicos industriais com inteligência artificial. Então, com a inteligência artificial, eu faço desenhos técnicos de bolsa, no caso da minha cliente de Miami, em várias perspectivas, com a bolsa aberta, em perspectiva de lado, de frente, de costas, e consigo, inclusive, me auxiliar no processo de tradução, porque eu preciso criar em inglês. Então, mesmo que a gente tenha conhecimento no idioma, existem expressões que são muito específicas. Por exemplo, traduzindo aqui para vestuário, quando você fala em braguilha, qualquer pessoa que é fluente em inglês, que não seja voltado para o setor de moda, tem muita dificuldade de saber como fala braguilha em inglês, porque braguilha em inglês é fly. Então, mesmo que você tenha facilidade com o idioma, tem algumas expressões que são específicas da moda. Assim como, para criar bolsas, eu preciso escrever genuine leather, porque senão eles não entendem que é o couro legítimo. Não adianta escrever real leather. Muita gente acha que é simples, que é fácil pegar uma inteligência artificial e falar com ela de qualquer forma e você vai conseguir criar muita coisa e vai conseguir muita coisa com o que você tem ali na mão. Não, a gente precisa saber pedir, a gente precisa saber se comunicar, né, com a inteligência artificial. Porque senão o trabalho não fica como... Excelente, você pegou no ponto. Gente, isso que ela falou é sensacional. Porque muitas pessoas acham que é só apertar um botão. Isso. E não escrever uma frase. Você escreve uma frase e está pronto. Você vai ter tudo o que você quer. E não é assim que funciona a inteligência artificial, né? Você falou exatamente. Você precisa saber pedir para você ter o resultado. Eu falo uma frase nos meus cursos que é o seguinte. Inteligência artificial sem direção criativa
são apenas ruídos visuais, porque você vai ter aquele tanto de resultado ali que não vão te servir para nada. Então, nos meus cursos, eu ensino você a criar com intenção, com estratégia. Então, você vai aprender o que é um prompt, a fazer uma engenharia de prompt, a fazer engenharia reversa de prompt. Você precisa saber aumentar o seu repertório criativo, a fazer a sua direção criativa e, a partir daí, você começa a ter resultados direcionados e a inteligência artificial se torna uma ferramenta aceleradora, impulsionadora e profissionalizadora, porque você tem resultados que, mesmo que eu tenha muita habilidade técnica, você fazer um desenho técnico com inteligência artificial, de frente e costas, lado e a bolsa aberta com IA, o resultado é muito profissional. E eu estou falando de generates que eu gasto 50 segundos para fazer. E se eu fosse fazer o desenho, mesmo que no iPad, que eu dou aula de Procreate na TextPlay, que é o desenho digital, e mesmo que eu tenha uma ferramenta tão potente quanto o Procreate, eu gastaria em torno de 40, 50 minutos para fazer um desenho técnico desse. E eu tenho generates ali de 50 segundos. Então, é uma ferramenta aceleradora que... Então, assim, você, no seu curso, eu acho que podem achar que é só uma coisa muito específica sobre moda. Claro que é também, mas eu acho que se expande ainda mais, né? Eu acho que muita gente pode fazer. Eu não trabalho diretamente com moda, mas acho que seria super interessante para mim, porque eu aprenderia muita coisa, por exemplo, a criar um prompt. Eu acho que muita gente não sabe. Não sabe. Até porque eu poderia criar num formato que se encaixa no meu Instagram. Você acha que é válido para lojista, por exemplo? Com certeza, porque você aprende a fazer posicionamentos, né? E os posicionamentos estratégicos. Então, eu hoje, por exemplo, as pessoas falam: ela é uma estilista que trabalha com inteligência artificial. Deve imaginar ali que eu tenho tanto de humanoides ali ao meu lado, e eu não tenho aqueles humanoides. Mas sim, eu tenho diversos robôs, eu tenho diversos agentes de inteligência artificial que são meus assistentes de estilo. Eu tenho assistente de estilo de desenho técnico, de ilustração, de imagem ultra realista. Eu tenho assistente cool hunting. Então, você consegue usar a inteligência artificial em todas as etapas do processo criativo e de posicionamento. Então, é muito válido, sim. E no meu curso eu ensino também, além da parte teórica, que seria o que é inteligência artificial preditiva, o que é inteligência artificial generativa. Eu dou um mini dicionário. Então, esse mini dicionário ele é muito importante, porque surgem novas ferramentas o tempo todo. Imagina se você tivesse que estudar cada nova ferramenta que aparece no mercado. Então, com esse mini dicionário que eu criei, você tem ali termos que são termos chaves em todas as ferramentas. Você, tendo conhecimento sobre aquele termo, você opera intuitivamente qualquer ferramenta que aparecer nova no mercado. Então, eu ia te perguntar quais ferramentas você mais usa nesse processo. Isso. Eu acho que a pergunta está respondida aí, né? Basicamente, assim, eu faço um blend de ferramentas e no meu curso, inclusive, eu te ensino a atuar com estratégia qual que é a ferramenta adequada para a etapa que você precisa trabalhar. Então, não existe uma ferramenta milagrosa, mas existem diversas ferramentas que podem te auxiliar nesse processo. Entendi. No Brás, você acha que inteligência artificial é um sonho distante ou pode ser uma realidade? Uma realidade, com certeza. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, nem que seja para pegar um conselho amoroso ali com o ChatGPT, já utilizou a inteligência artificial. Todo mundo. Então, eu acredito que sim. O que está faltando, muito provavelmente, são profissionais que diferencia o que é um profissional e quem brinca com IA. Eu falo muito sobre isso. Tem os profissionais de inteligência artificial e tem as pessoas que brincam de IA. Não que eu não possa brincar com IA, eu brinco muito. Esses dias mesmo eu estava no Shark Tank, eu até mandei para o Eleazar uma brincadeirinha que eu fiz, que eu peguei uma foto minha, coloquei uma cauda de tubarão, eu falei, virei uma Shark. É legal. Então, assim, dá para brincar com IA. Sim. Mas o que diferencia quem brinca com IA e quem é profissional com IA é porque os profissionais eles trabalham em cima de resultados. E esses resultados só são possíveis se você tiver estratégia e intenção. Então, é preciso profissionalizar aí. Quais erros você vê com frequência de quem tenta empreender hoje com a moda? Eu acredito que não existe fórmula perfeita, não existe fórmula pronta, porque se houvesse, estava todo mundo rico. Então, não acreditem em fórmulas milagrosas de internet, porque eu mesma, como empresária, e já trabalhei em várias marcas com diversas portes diferentes de empresas,
eu tenho uma metodologia que eu aplicava numa empresa, eu ia para outra, aquela metodologia não funcionava, porque a realidade daquela empresa era diferente da empresa anterior. Então, o que diferencia um profissional hoje, além da inteligência artificial, é você saber exatamente o que fazer dentro daquela empresa, você ter conhecimento técnico para poder traduzir dentro da realidade daquela empresa estratégias personalizadas para aquela empresa. Então, eu acredito que hoje uma das maiores dificuldades seja dentro da cadeia produtiva, que é uma grande dificuldade hoje para a gente. Mas, com a utilização da inteligência artificial, a gente consegue hoje acelerar os processos e você consegue ter resultados ultra realistas antes de ter uma peça piloto. Então, para você que tem uma confecção, que tem dificuldade ali com pilotista, modelista, fazer uma peça piloto, a inteligência artificial te auxilia em toda essa etapa produtiva e criativa. Por quê? Se eu tenho um desenho técnico muito bem elaborado, com inteligência artificial, eu tenho uma ficha técnica perfeita com inteligência artificial. Eu já tenho ali um estreitamento ali, porque muitos dos problemas internos são erros de comunicação. Então, se eu consigo ter uma comunicação clara com inteligência artificial ali, com um desenho muito bem elaborado, eu já reduzo ali bastante os indícios ali de falta de interpretação. Sim. E ainda por cima, eu tenho o protótipo ultra realista antes de ter uma peça piloto. Então, eu consigo te entregar a roupa pronta em uma modelo, aonde você quiser que essa modelo esteja, em Paris, em Nova York, isso é espetacular. Em qualquer lugar, com o produto pronto. Com isso, acaba se tornando uma forma sustentável de criar. Por quê? Eu posso fazer teste de coloração, eu posso fazer teste de matéria-prima, testes de shapes, tudo isso sem gastar um centavo de matéria-prima, insumos e mão de obra. Então, aqueles tanto de piloto que às vezes a gente fazia para testar uma modelagem diferente, uma mistura de texturas. Demais aqui, né? Então, hoje você consegue ter esses resultados estéticos, visuais, em apenas um clique, e a partir dali você muda. Minha cliente de Miami, por exemplo, às vezes eu faço 10 combinações de colorações para ela para a gente produzir uma. Imagina se eu fosse fazer 10 pilotos para ela poder escolher. Verdade, eu consigo aplicar exatamente a base de tecido dela, na cor do tecido dela, para que a gente consiga ver o resultado da coloração antes de produzir. Então, ela economizou ali, 9 samples para poder produzir a que ela aprovou. Sim. Então, com isso, eu consigo acelerar ali toda a etapa criativa, além de ter um resultado ultra profissional que serve, inclusive, para a cadeia produtiva fazer as análises ali. Sim, sim. Eu tenho uma curiosidade. Você acha que a inteligência artificial vai substituir os humanos, por exemplo, uma modelista? Você acha que não vai ser mais necessária, essa profissão já não vai mais existir porque a inteligência artificial vai fazer tudo a partir de agora? Então, é uma pergunta polêmica. Não vou falar polêmica, vou falar provocativa. Sim. E, por incrível que pareça, eu não tenho essa resposta para te dar. E eu acho que quem falar que tem a resposta para te dar está mentindo. Porque Sim. As pessoas têm indícios, a gente tem estudos, mas a gente não tem os fatos ainda. Então, hoje, o que eu posso te dizer é que falando na área do estilo, do estilista, os estilistas que não atuam com inteligência artificial estão sendo substituídos pelos que atuam. Então, hoje eu tenho centenas de profissionais que eu já treinei no mercado, eu já dei aula de inteligência artificial na moda para equipes de estilo de empresas da do grupo, né? A MC Têxtil, do grupo Restock, do grupo Soma. Eu tenho vários estilistas formados e eles estão se destacando por estarem utilizando inteligência artificial. Agora, quem não atua com inteligência artificial está sendo substituído pelos que atuam. Agora, sobre substituir alguns profissionais, tem indícios que, sim, se for uma profissão que é muito operacional, você consegue substituir por um agente de inteligência artificial. Que, inclusive, hoje já existem empresas de agentes de inteligência artificial que dispensa ali um júnior que estaria ali fazendo algo muito operacional e substitui por um agente de IA, e você paga mensalidade para a empresa de IA, Sim. ao invés de pagar um profissional CLT. Então, isso já está acontecendo, já é uma realidade. Seria hipocrisia minha falar que não vai substituir nada. Não são todas as profissões. Mas eu acredito que o olhar criativo do estilista ele está sendo potencializado e o estilista não será substituído, porque eu preciso ali de delegar e incitar tudo aquilo ali. Eu acho que o atendimento humano é diferente, até porque a inteligência artificial precisa da gente, a gente precisa alimentar para ter o que a gente deseja também, né? Então, muita gente fala, os profissionais, os psicólogos vão ser substituídos. Não, eu não acho que eles
possam ser substituídos. É diferente. Uma coisa é a gente conversar, de repente, com o ChatGPT e perguntar alguma coisa para ele. Enfim, é diferente da resposta do robô para uma resposta humana, do jeito que você está me respondendo aqui agora. Enfim, para mim, existe uma diferença, né? Eu não sei, eu sei que isso é polêmico, muita gente pensa diferente, mas eu acho que existe a importância da humanização. Nossa, né? Você falou tudo. Eu falo muito sobre isso. Gente, não adianta. Pessoas se conectam com pessoas. Eu utilizo inteligência artificial para acelerar os meus processos. Então, eu não vou virar para você e falar assim, não, só um minutinho que eu vou ali redigir um contrato, mas eu não vou usar o meu MacBook, eu vou fazer numa máquina de escrever. E, peraí, que eu errei, eu vou bater aquele corretivozinho que... Não vou fazer isso. A partir do momento que você aprende a otimizar os seus processos e acelerar os seus resultados... Gente, nós estamos falando de uma geração que escuta áudio de WhatsApp no 1.5.2. A gente não tem paciência de esperar um vídeo carregar. Se ele demorar ali, sei lá, 30 segundos para carregar, você passa para cima. É verdade. Então, a gente tem que pensar nessa realidade hoje, que nós somos mais acelerados e que a inteligência artificial vai entrar nesse processo para nos auxiliar. Mas, em hipótese nenhuma, o relacionamento humano vai deixar de existir. Isso. Nós estamos falando de pessoas e, como nós começamos aqui no backstage, quanto mais storytelling, quanto mais história, quanto mais empatia a gente tem um pelo outro, mais a gente se conecta. É verdade. Eu não vou me conectar com uma máquina. Não nesse sentido emocional. Isso. Então, assim, e falando sobre o psicólogo, que você falou, meu marido é psicólogo, e até passou uma matéria recentemente sobre isso, como que algumas pessoas estão tendo manobras equivocadas da inteligência artificial para tratar doenças de saúde mental. Então, isso é muito importante, porque os psicólogos, eles trabalham, eles têm um treinamento profissional. Né? Inclusive, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o Setembro de Saúde Mental. Então, isso é muito sério de falar, porque você pode, sim, utilizar ali a inteligência artificial para ter um apoio, um suporte, mas não dispensa, em hipótese nenhuma, um tratamento de um profissional. Não pode substituir, né? Um tratamento de um porque existem manobras terapêuticas, e essas manobras terapêuticas a inteligência artificial não faz, porque vai a partir de uma expressão. Meu marido, como psicólogo, ele fala, às vezes, uma expressão que o paciente fez, eu tenho um gancho para fazer uma manobra terapêutica. E como a IA vai fazer isso? Exatamente. Ele não tem como saber, a IA não tem como saber, estou chorando. Não tem como, gente. É muito mecânico mesmo. Você está escrevendo ali e ele está entendendo, a não ser que você diga, eu estou chorando nesse momento. Porque não dá para saber, e muitas das vezes a gente não consegue. Fria. E a gente também, às vezes, não tem percepção do que a gente está sentindo. E o psicólogo percebe. Sim. Então, como a inteligência artificial vai fazer isso? E só dá para sentir quando existe esse contato, né? Sim. Até numa sessão, você não tem como fazer uma sessão só por telefone. E dá para sentir também, até pelo tom de voz. Exatamente. Coisas assim que não dá... A máquina não tem como entender isso. Porque ela não sente, né? Exatamente, gente. Na sua visão, o que faz uma marca pequena virar referência? São vários fatores, ao meu ver. Primeiro é verdade, porque eu acho que quando uma marca ela trabalha com verdade, com sentimento, com emoção. Eu sou canceriana, então eu falo assim, gente, tudo para mim tem que ter emoção. Se eu não tiver emoção, se tiver frio, morno, para mim já não vale. Então, independente da sua história, independente de qualquer coisa, se você depositar emoção, se você depositar energia, você consegue transformar qualquer coisa. E uma marca pequena hoje, ela está conseguindo, com a inteligência artificial, transformar os seus resultados ultra profissionais, coisas que antes era muito difícil de conseguir. Então, hoje eu tenho marcas onde eu estou atuando com inteligência artificial que eu consigo entregar um catálogo digital com IA para a marca, onde eu coloco modelo em Miami, em Paris, Nova York, nos Alpes Suíços, aonde a marca quiser, eu consigo projetar. E ela tem um resultado profissional ali incrível. E quando eu estou falando de inteligência artificial, às vezes as pessoas pensam assim, mas vou colocar um avatar de IA e aí vai ficar frio porque aquela pessoa não existe. Não, hoje eu já estou conseguindo atuar fazendo um blend, fazendo um modelo híbrido, onde eu coloco modelos reais. Então, eu vou pagar ali o direito de uso autoral. Eu não, né? A marca. Vai pagar o direito de uso autoral, paga uma porcentagem para a agência, para modelo. A gente faz uma clonagem do rosto da modelo. Então, tem uma persona, tem uma história, tem um rosto ali por trás da marca, só que eu coloco ela em Miami. É isso, eu ia te perguntar, é o fim das modelos? Não, né? Não, antigamente a gente não fazia aquela impressão
que nem ficava boa e colocava naquele fundo infinito uma impressão na Grécia. Eu vou colocar modelo na Grécia, faz a impressão ali do fundo infinito na Grécia e põe o modelo em frente. É a mesma coisa, só que ao invés de eu estar com o fundo infinito, eu vou fazer uma intervenção com inteligência artificial. Sim. E essa intervenção com inteligência artificial traz resultados mega profissionais. Então, hoje eu consigo fazer com que pequenas e médias empresas tenham resultados profissionais a nível de grandes empresas. O que te levou a querer dar aulas sobre inteligência artificial na moda? Então, acho que foi um caminho direcionado por Deus mesmo. Eu, assim, jamais me imaginei. Todo mundo sempre me falou que eu tenho muita didática ao falar. Eu sempre dei, obrigada. Eu sempre dei palestras lá em Belo Horizonte, mas assim, treinamentos de vendas sobre a coleção que eu criei, mas nada muito grandioso. E assim que eu me mudei para São Paulo, que tem 9 meses só, a TexPlay, que é uma empresa de educação, que eu fiz um dos cursos de inteligência artificial que eu fiz lá na TexPlay. 10 meses depois que eu fiz o curso com a TexPlay, eu me tornei professora na TexPlay. E isso foi incrível. Então, a TexPlay abriu portas ali para mim nesse sentido de dar aulas. E aí, logo em seguida, eu já fui para o Senac São Paulo, onde eu tenho um curso de inteligência artificial no processo criativo e na moda, lá no Senac São Paulo. É o primeiro curso de inteligência artificial na moda. Nós somos a primeira turminha. Gente. A minha unidade é o Taboão da Serra. E lá a gente consegue fazer com que os alunos, mesmo iniciantes, que nunca tenham tido contato com inteligência artificial, se transformem em profissionais. Eu tenho resultados que eu falo, gente, eu tenho tanto orgulho da minha turminha. É só curso presencial ou tem online? É presencial. Do Senac São Paulo é presencial. São, se eu não me engano, 2 ou 3 meses de curso. Acho que são 3 meses, para ser mais exata. É incrível, assim. E além desse curso do Senac, eu dei palestras no JK Iguatemi, no Shark Tank. Agora eu estou com uma parceria com o Sebrae também. E com a PUC. PUC Campinas. Não é São Paulo, capital, mas é Campinas. É bem legal também. E estou tendo esse tanto de convites, né? Inclusive, eu agradeço novamente por estar aqui. É um prazer ter você aqui. Nossa, eu tenho aprendido muito. Eu fiquei interessada no curso. O link está na bio, hein? É distante de mim esse que você dá no presencial. Mas você tem um curso online, é isso? Eu tenho um curso online. Eu tenho meu curso independente online. E eu ensino todas as etapas do processo criativo. A criar um mood board, a fazer desenho técnico, ilustração, imagens ultra-realistas. Aumentar o repertório criativo, para você parar de copiar o coleguinha. Né? Esse é bem específico para estilistas, né? Então, eu já treinei marketing com este mesmo curso. Ontem mesmo eu estava com uma agência, eu dei presencial ontem, porque eu posso fazer particular também. Então, ontem tinha uma dona de uma marca infantil e uma empresária ela tem uma agência de marketing. Ela falou, Alê, você não sabe como que você me ajudou, porque é só, ao invés de fazer produto, roupa, eu transferia o conhecimento para o meu setor. Eu pensei também, quando você começou a falar, eu falei, nossa, esse curso é super interessante, né? Tudo é movido hoje à inteligência artificial. Sim, é maravilhoso. Então, eu tenho os cursos presenciais, como no Shark Tank, que foi um curso presencial, no Senac São Paulo. Como foi participar do Shark Tank para você? Foi incrível. Primeiro, assim, que eles são um time maravilhoso, a energia deles é incrível. A gente não só atua ensinando ali, eu como na posição de professora, como eu aprendi muito também, porque o networking que você faz ali é maravilhoso. Inclusive, o convite do Sebrae veio a partir de uma aluna do Shark Tank. Nossa, então, legal. São literalmente, o que é o network? São conexões, né? E aí você vai fazendo um tanto de conexão e é maravilhoso. O que é que você aprendeu nesses grandes palcos? Por onde você passou? Olha, primeiro, eu aprendi que a gente nunca sabe tudo. Porque, às vezes, eu via um outro profissional de inteligência artificial falando de algo e eu falava, gente, que incrível isso. E aí eu conversava com ele e falava, você sabe isso que eu faço? Ele falava, não, eu atuo com inteligência artificial, mas eu não sei isso que você está falando, porque isso é muito focado em moda. E eu falava, e eu não sei isso que você está falando, porque isso é muito focado em programação, que não é a minha área. Então, eu percebi como que a gente pode estar ali em meio a especialistas que falam do mesmo assunto, e eu muito nichada na moda, e ele muito nichado ali em fazer e-commerce, landing page, e que eu não entendo nada disso. Então, como que é legal você saber que nós temos ali a inteligência artificial em comum, mas que somos especialistas totalmente diferentes, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e a gente faz uma troca maravilhosa. Como surgiu o interesse de ser estilista? E o que é que você vê de diferente de quando você começou para o agora com inteligência artificial?
como teria sido o início com a inteligência artificial? O que você acha disso? Bom, o meu interesse em ser estilista, eu brinco que está no DNA, porque eu sou neta de costureira, a minha avó era costureira, profissional, ela era profissional da costura, então ela sempre trabalhou costurando, só que eu não tive contato com a minha avó, porque ela faleceu, eu tinha apenas 6 anos. Então, assim, mas as minhas recordações... E parece assim, mas com 6 anos a gente não lembra muita coisa. Lembra. Eu lembro da minha avó sentadinha na máquina, costurando. Era aqueles de pedal e Sim. tudo mais, aquelas máquinas. Eu brincava de esconder dentro da máquina, que tem uma cabine de madeira. Então, tinha aquele pedalzinho assim, né? E eu lembro de eu brincar de esconder dentro da cabine de madeira, que quando ela finalizava, ela fechava a cabine. Então, assim, eu brinco que realmente está no DNA. A minha mãe sabe costurar. Minha mãe nunca trabalhou profissionalmente como costureira, ela trabalhou no banco, mas tá no DNA dela também. Então, às vezes, minha mãe brinca que desde 2 anos de idade eu já queria escolher as minhas roupas, eu não aceitava a roupa que ela escolhia para mim. E quando eu me tornei adolescente, eu queria muito um determinado tipo de roupa para ir nos eventos, nas festas, e eu rodava todos os shoppings e não encontrava a roupa que eu queria. Aí eu falava, mãe, vamos lá no centro de Belo Horizonte, que eu sou mineira, né? Sim. Vamos comprar o tecido, a senhora faz para mim? Aí ela, claro, minha filha. Eu ia lá e fazia. Minha mãe fazia a roupa, ela brincava que eu era a cliente mais chata dela. Porque eu sou muito exigente. E eu sei o que eu quero. Então, quando você sabe o que você quer, você direciona muito. E eu sempre tive esse feeling de liderança. Então, eu me tornei estilista, eu acho que desde sempre. Pelo DNA da minha avó. E a minha mãe faz crochê, e a minha mãe ensinou a minha filha de 10 anos a fazer crochê. Então, minha filha sabe. Eu não sei fazer crochê. Isso é tão raro hoje em dia, porque as pessoas não ensinam mais isso para os filhos, né? É tão raro. Não, isso tem um valor, porque a gente está falando de inteligência artificial, mas é meio um paradoxo, assim, porque, por outro lado, ali nós temos o handmade, que isso tem um valor, que isso tem que ser... Gente, nós estamos falando de artesãs, de pessoas ali que estão se dedicando. Às vezes, uma roupa demora meses para serem feita. E isso tem que ser valorizado. Então, hoje, minha mãe ensinou minha filha a fazer crochê. Minha filha sabe fazer crochê. Já fiz vídeos da minha filha fazendo crochê. E isso é muito legal. Então, realmente, eu me tornei estilista, acho que desde do útero da minha mãe. É verdade, já nasceu. Já estava ali no DNA da minha avó. E eu herdei esse talento da minha avó. E eu sou muito grata por ter herdado esse talento dela, que minha avó era muito talentosa. Então, quando você iniciou a carreira como estilista, não existia inteligência artificial para te ajudar. Não. O que você acha, né, que existe de tão diferente o antes e o agora? A gente até brincou aqui, né, agora, porque, gente, se eu tivesse a inteligência artificial, na época que eu fui empresária, que eu tive a minha própria confecção, eu acho que eu estaria em outro nível hoje, porque eu consigo acelerar muito os meus processos. Antes, eu passei 20 anos da minha jornada trabalhando com um cliente, porque eu nunca fui dessas estilistas que gosta de pegar várias marcas, porque eu sou muito dedicada, eu gosto de pegar o processo do início ao fim. Eu não entrego o desenho e falo, se vira. Não, eu sempre gostei de acompanhar os processos. E aí, hoje, com a inteligência artificial, eu consigo atender com qualidade diversos clientes. Por quê? A inteligência artificial, eu posso estar aqui conversando com você e eu estou com um agente de IA ali no meu telefone fazendo um desenho técnico para o meu cliente. Então, assim, isso é incrível. Hoje, com certeza, eu estaria em outro nível se eu tivesse a inteligência artificial lá atrás me auxiliando no processo, porque, como pequena empresária que eu era, eu exportei e tudo mais, mas eu era uma empresa pequena. E eu era... Quem é pequeno empreendedor sabe que a gente nunca é uma coisa só dentro da empresa, né? A gente vende, eu era modelista também, porque eu sei modelar. Se precisasse sentar na máquina e costurar, eu sentava na máquina para costurar. Nossa. Eu criava meus produtos. Eu era bem magrinha na época, então eu era meu modelo de prova. Então, assim, eu fazia tudo dentro da empresa. E se eu tivesse a inteligência artificial, com certeza eu teria feito muito mais do que o que eu fiz. Sim, você tocou num ponto super importante, porque a maioria das pessoas que tem empresa aqui no Brás, que tem loja aqui no Brás, é o tipo de profissional que faz tudo. Eles fazem absolutamente tudo. Inclusive, vendem, atendem, despacham mercadoria. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante do quanto a inteligência artificial pode ajudar esses profissionais que fazem criação aqui dentro, que buscam modelista,
que é super corrido. Eu já passei por isso, inclusive, eu não contei a minha história para você, mas eu trabalhei com moda durante muitos anos também, apesar de não ser estilista, né? Vinha comprar aqui no Brás, comecei um processo de fabricação também, né? Vim aqui para criar. Então você junto sabe com a minha do que eu tô irmã. falando. Já, eu sei do que você está falando. Então eu sei mais ou menos o que as pessoas passam aqui dentro também. Então eu achava que conseguia abraçar tudo e não conhecia inteligência artificial. Eu acho que se eu tivesse acesso a essa informação, se eu tivesse esse braço, porque querendo ou não, isso é como se fosse assim, eu podia ter 10 funcionários, que seria inteligência artificial, trabalhando para mim, e eu não precisava fazer tudo sozinha. Sim. Porque eu tinha que buscar modelista, eu tinha que fazer todo esse processo que você falou, né? De criar, enfim, de logística, de busca de tantas coisas que a inteligência podia ter trabalhado para mim, né? Podia ter feito essa parte para mim. E eu acho que pode ajudar muita gente aqui dentro do Brás. O que você faz e esse assunto do qual você está falando é super importante para as pessoas aqui, né? E assim, eu falo muito que eu tenho prova social no meu Instagram. Se você entrar lá nos meus destaques, eu tenho depoimentos reais. Eu tenho aluna no Japão. Ela fala, Ale, você transformou a minha vida. Porque ela sempre trabalhou com um ateliê dela, só que ela não conseguia traduzir a criação dela para o cliente. Então, já tem a dificuldade do idioma, já tem toda a dificuldade de estar numa cultura diferente, e ela não conseguia ter um protótipo ali para a cliente dela entender. E desde que ela fez o meu curso, hoje ela entrega um resultado que eu falei, caramba, você tem que me ensinar agora, porque você aprendeu tão bem que você agora tem que retornar esse conhecimento para mim, porque eu preciso aprender com você. Perfeito. Então, assim, hoje eu vejo que a inteligência artificial ela pode, sim, ajudar. E se tiver um profissional que fez o curso comigo que não impactou a vida dele de nenhuma forma, ele pode voltar que a gente vai fazer algum trabalho em conjunto, porque eu preciso ter a vida dele impactada. E hoje eu tenho as provas sociais no meu Instagram, onde as pessoas falam, Ale, você impactou a minha vida, você mudou a forma como eu crio, você mudou a logística dentro da minha empresa, isso tudo com inteligência artificial. E nós não estamos falando de um processo demorado para implantar, nós não estamos falando de algo que é muito caro. Não, nós estamos falando de ferramentas acessíveis. Muitas delas têm generators gratuitos, porque tem versão gratuita. Você não precisa sair assinando um tanto de ferramenta. Você só precisa ter o conhecimento e saber aplicar o conhecimento na ferramenta certa. E isso eu ensino no meu curso. Então, é incrível, assim. Perfeito. Eu acho que é perfeito. Inclusive, eu acho que vai facilitar a vida de muita gente por aqui, por experiência própria. Com certeza. E eu espero impactar a vida de muitos aqui também. Vai sim, com certeza, Ale. Ale, se você pudesse criar uma matéria nova nas faculdades de moda, qual seria? Inteligência artificial na moda, com certeza. Inclusive, se quiserem criar o curso, eu estou à disposição. Inteligência artificial na moda, ela é uma matéria que eu acho que é necessária, porque não adianta as faculdades criarem profissionais, né, ensinarem profissionais a atuarem num perfil de trabalho que hoje já mudou, né? A gente já fez essa transição e isso tudo a gente está falando aí de uma aceleração desse processo digital desde a pandemia. Então, ninguém é mais o mesmo desde a pandemia, nem emocionalmente, nem a forma como trabalha. As coisas mudaram desde então. E a inteligência artificial também. Ela começou a ser mais acessível ali no pós-pandemia e hoje a gente consegue trabalhar em diversas formas com inteligência artificial dentro da empresa e, por que não, preparar e capacitar os alunos da faculdade para estarem prontos para este mercado. Não adianta eu formar profissionais, capacitar profissionais sem esse conhecimento que o mercado ele não está só demandando, ele está exigindo. Porque hoje a quantidade de clientes que aparecem para mim devido a esse diferencial é enorme. Se tivessem mais profissionais atuando com inteligência artificial, mais profissionais estariam tendo alta demanda como eu. Então, sim, não adianta a gente sair formando profissionais e não conseguir colocá-los dentro do mercado de trabalho. Então, eu acredito, sim, que as faculdades precisam desta matéria de inteligência artificial na moda para conseguir colocar esses profissionais dentro das empresas. Sim, essa vai ser uma matéria com certeza absoluta, necessária e indispensável. Exatamente. E só completando, além da inteligência artificial, eu acredito que as faculdades também tinham que ensinar inteligência emocional, porque, puxando aqui um gancho do curso em Harvard que eu fiz, grandes profissionais atuam em grandes empresas multinacionais
e a maior parte deles não são demitidos por falta de capacitação. Eles são demitidos por falta de inteligência emocional, por falta de boas relações interpessoais. Então, quando a gente fala de conexões entre pessoas, a gente precisa saber fazer a gestão de emoção e de crise dessas pessoas. É verdade. E muitos profissionais, hoje em dia, eles não conseguem se manter dentro das empresas, não por falta de capacitação, e sim por falta de emocional, de conseguir lidar com as frustrações. Isso tem até a ver um pouquinho com gerações, né? As gerações sim, as alfa. gerações, sim. E essa mudança toda pela qual a gente está passando agora, né? Exatamente. É uma transformação que a gente está vivendo no mundo. Já tinha começado, claro, há alguns anos, mas agora eu acho que mais do que nunca a gente está passando por uma revolução, sim, literalmente, né, da inteligência artificial. Muita gente ainda não trabalha com isso, muita gente ainda não parou para ver. Tem gente que nunca usou o ChatGPT, tem gente que não sabe nem o que é isso. Nossa. É muito surreal, não, mas é verdade. Eu sei, eu tenho real. alguns alunos que eu pergunto, antes de eu tenho um curso gravado, né, mas nos cursos presenciais eu pergunto, você sabe o que é inteligência artificial preditiva? Você sabe o que é inteligência artificial generativa? É incrível como a maioria não sabe o que é. Eu não sei. Então, assim, vamos fazer o curso. Não sei, gente, eu preciso fazer esse curso, eu não sei. Mas eu você sei o que é não IA, sabe a parte teórica, mas você utiliza no seu dia a dia. Sim, com certeza eu você utiliza. Estudando sobre, tenho muita curiosidade sobre, porque eu acho que a gente não vai viver mais sem inteligência artificial. E não é daqui a alguns anos, é desde já, desde Exatamente. sempre. Ninguém vai mais viver sem a IA. Inclusive, tem uma perspectiva de que em 2030 vamos ter uma revolução na inteligência artificial, que teremos a super inteligência artificial. Então, acho que quem não se preparou até agora vai ter que correr atrás, porque quem sai na frente não precisa correr atrás. Ale, muita gente aqui no Brás tem dificuldade na criação de Reels, às vezes é o que eu estava falando. O profissional, o dono da loja, ele sempre vai ter que contratar alguém para fazer algumas coisas, principalmente divulgação da loja. E aí eu quero saber, se a pessoa tiver foto do produto, ela pode criar um vídeo com base nessa foto, que seja uma roupa, que seja uma bolsa, enfim. Consegue, incrível isso, né? É muito legal porque você consegue fazer vídeos a partir de fotos reais. A gente não precisa usar a inteligência artificial só para gerar avatares ou criar, usando a inteligência artificial generativa, para poder criar 100% com IA. Não, a gente pode pegar uma foto do seu cliente aqui no Brás, onde ele tem o produto dele, com a modelo dele, e ele falar assim, olha, Ale, eu investi no fotógrafo, mas eu não consegui fazer vídeo, eu não tenho vídeo desse produto, eu preciso fazer um posicionamento diferente na minha rede social desse produto, mas eu não tenho vídeo. Então, eu consigo transformar aquela foto com inteligência artificial em story frames, então eu vou fazer vários videozinhos ali, faço uma montagem desses vídeos e entrego um fashion filme com o produto dele, com a cliente dele. Pode ser uma foto sua. Entendi, fazendo até perfeito. como eu disse no começo, legal. sobre ser profissional de IA ou brincar de IA. Assim que eu me mudei para São Paulo, eu fui numa exposição de arte de moda no Itaú Cultural. E depois que eu fui embora, eu falei, gente, eu só fiz foto, eu não fiz um vídeo meu no Itaú Cultural. E eu queria postar que eu fui no Itaú Cultural. Aí eu fui, peguei a minha foto, era eu, vestindo a minha roupa, no Itaú Cultural, ou seja, a exposição era toda real. E eu peguei a minha foto, utilizei a inteligência artificial e fiz um Reels da minha foto. E ninguém falava que aquilo ali era inteligência artificial, porque era eu. Entendeu? É impressionante. É incrível isso. Então, você consegue, sim, utilizar a inteligência artificial em várias etapas. Se você tem uma campanha fotográfica do seu produto, mas você não tem vídeo, vamos fazer o vídeo com inteligência artificial. Ou, se você quer criar do zero, a partir... Você não tem a modelo, você quer que eu crie um estereótipo dessa modelo, vamos criar também. Então, eu consigo criar qualquer estereótipo que você quiser, o que ajuda muito na representatividade, porque eu consigo criar campanhas totalmente focadas no perfil de produto e com a modelo que você quiser, fazendo, inclusive, conseguindo utilizar em uma única campanha diversos biotipos. Então, eu posso fazer uma campanha para sua marca com uma negra, com uma loira, com uma ruiva, com uma asiática, tudo isso na mesma campanha. E se você fosse contratar uma modelo negra, uma modelo ruiva, uma modelo asiática, acaba que o seu budget fica muito limitado e você acaba contratando 1 a 2 modelos para fazer.
Então, são vários caminhos, como eu disse, são várias camadas. Se você não quer seguir o caminho do 100% com IA, não tem problema. A gente pode fazer a partir da sua modelo, a partir da sua foto, a partir de uma modelo real. Ou, se você quiser, a gente pode criar 100% com IA. Então, não tem desculpa para não estar utilizando inteligência artificial dentro da sua marca. Você acha que é importante a marca trabalhar assim com a inteligência artificial e ter sempre um humano para fazer a parte de humanização? Você acha que isso é importante em todas as marcas? Eu acho que o humano ele é importante em qualquer etapa do processo. Inclusive, eu falo isso no meu curso porque tem muita gente que cria um chatbot, que são aquela inteligência artificial que faz os filtros de perguntas. São os robôs que conversam com a gente quando a gente manda uma mensagem e recebe aquele retorno automático. Só que muitas pessoas criam os chatbots e não têm uma supervisão humana. E aí, eu mesma, como consumidora, já quase desisti de consumir um produto porque a minha dúvida não estava dentro do filtro de perguntas. Eu colocava outros e caía num looping de perguntas. Aí ficava aquele looping de perguntas repetitivas, onde não tinha a minha resposta ali. E eu pedia para falar com o atendente e o atendente não aparecia. E aí, eu quase desisti. Eu só não desisti porque, depois de um tempo, uma humana apareceu e falou: oi, eu sou humana. Eu posso te auxiliar nesse processo. Então, assim, tem até uma hashtag. Existe a importância de ter, um atendimento humano ali. Porque você não pode deixar sem supervisão. Porque se você deixa sem supervisão, você pode perder o seu cliente, porque a máquina está treinada dentro de uma estratégia que você colocou ali para ela. E se aparece um imprevisto fora daquela estratégia, como que ela vai lidar com isso? Se ela não for treinada para lidar com esse imprevisto, ela vai perder o seu cliente. Você vai perder o seu cliente. Então, você precisa estar ali para supervisionar e para treinar. Então, se você treinou seu agente de IA, seu chatbot, e aí, em algum momento, apareceu um cliente com algo que não estava ali, você tem que fazer uma reeducação daquele chatbot. E se você não está ali para supervisionar, vai ficar aquele looping e o cliente vai correr de você. Verdade. Então, precisa, sim, de uma... Não é dispensável o atendimento humano. Não é necessário. É necessário, né? Tem que ter. Ale, quais são as principais dicas que você pode dar para alguém que está começando agora, para quem quer iniciar um negócio, principalmente aqui no Brás e na área de moda? Persista. Eu acho que a principal dica é persistir. Porque ninguém nasce pronto, gente. Todo mundo precisa de estudar. Existem incubadoras de empresas. A gente precisa analisar mercado. Como eu disse lá atrás na nossa conversa, não existe fórmula milagrosa. Então, você pode, sim, estudar, se aprimorar, mas não existe fórmula pronta. Existem cases de sucesso de pessoas que fizeram coisas além do óbvio ou de pessoas que fizeram o óbvio tão bem feito que se destacou. Eu mesma sou um case de que eu estudei a inteligência artificial, que não era focada em moda, e eu traduzi isso para a minha realidade. Então, a gente precisa entender que persistir é diferente de desistir. Porque tem muita gente que, na primeira dificuldade, desiste, e todo mundo passa os perrengues chiques, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dores, todo mundo precisa de apoio e suporte emocional, de rede de apoio. Então, assim, não desistir, persistir e estudar. Porque nada, eu falo isso muito com minha filha, eu falo: filha, nada que você fizer sem estudar você tem êxito. Você precisa estudar para fazer qualquer coisa. É verdade. E se você estudar para fazer o que você se destinar a fazer, você vai ter êxito, porque você vai ter propriedade para poder falar sobre. É verdade. E mais do que isso, você coloca a sua energia ali. Quando você deposita a sua energia naquilo ali, não tem como não dar certo. Mesmo que aconteça o que a gente falou hoje, né? Lá, quando a gente estava no backstage, que a gente falou assim, às vezes a gente está seguindo por um caminho e Deus direciona a gente para outro. Mas você precisou daquele conhecimento lá atrás para você chegar onde você chegou ali. Precisa. Eu acho que a gente sai do caminho que a gente deveria estar, mas eu acho que para aprender mesmo, e depois a gente volta para os trilhos, que é para onde a gente tem que ir mesmo. A gente fica no nosso caminho sempre. Tudo é aprendizado. Deus vai colocar, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu ouvi outro dia, Lê, uma pessoa falando para mim assim: não vai mais existir qualquer hora dessa faculdade, não vai mais existir faculdade. Eu falei: como não? E falando também sobre a nossa educação base, falando sobre por que a pessoa tem que passar tanto tempo no colégio, por que tem que passar pelo colegial. Isso podia ser dispensado, a pessoa podia fazer direto o que ela gosta. Eu gosto de arte, música ou dança e eu vou fazer só isso. E aí eu falei assim, mas não faz sentido. Apesar de não ser uma profissional da área, eu falei assim, mas isso não faz muito sentido para mim, porque como que a gente vai pular essas etapas, não estudar sobre
né, passar por todo o processo dessa educação base e já ir direto a fazer uma faculdade. Não tem como. Eu acho que a gente tem que passar por todo esse processo mesmo de aprendizagem e passar por esses caminhos que às vezes a gente acha que não são os nossos, mas a gente passa porque é preciso, porque a gente tem sempre alguma coisa para aprender, né? Quando a gente sai do trilho, a gente volta para ele, mas com uma visão diferente, né? Uhum. E aí, eu conversando com você, e você, como uma pessoa tão bem instruída, eu fiquei pensando, nossa, o que será que ela acha disso? De repente, a pessoa não passar por essa educação base toda e ir direto fazer, de repente, um curso técnico em determinada área. Não seria possível uma coisa dessas? O que você acha disso? Bom, como você disse, eu também não sou especialista na área, mas eu tenho minha opinião pessoal. Sim. E a minha opinião pessoal é que isso não é possível. Por quê? Por experiência própria. Eu passei ali por um processo de pandemia e a minha filha simplesmente não adaptou às aulas online. Como que eu tiro a minha filha de dentro de uma escola para colocá-la numa aula online ou num direcionamento de algo que seja específico dos interesses dela, se ela ainda é um ser em formação? Se ela ainda é um ser em formação, ela precisa de socialização, porque a socialização faz parte do crescimento profissional, pessoal e, sim, no futuro profissional. E você precisa estar ali para poder aprender as matérias, como você disse, passar por todos os processos para você se descobrir. Muitas pessoas, eu já sabia que eu queria ser estilista, porque desde criança eu brinco de desenhar roupa. Mas tem muitas pessoas que não sabem exatamente o que querem fazer e que se descobrem neste processo. Então, para você se descobrir nesse processo, você precisa, sim, ter um conhecimento geral ali de todas as matérias, para você descobrir qual que é as suas preferências e, a partir das suas preferências, você traçar o seu caminho. Então, eu acredito que principalmente na parte de socialização, que foi o que nós mais sofremos quando veio a pandemia, porque a gente, né, teve o lockdown, a gente não pôde socializar, e isso é algo que meu marido, como psicólogo, ele fala sempre, que o ser humano ele precisa socializar. Se você coloca uma pessoa num ambiente solitário ou uma pessoa num ambiente com amigos, com familiares, a pessoa no ambiente solitário, ela tem... Eu não vou falar números, tá? Mas é porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, assim, em torno de 10 a 15 anos, ela vive menos do que uma pessoa que está inserida no ambiente social. Porque a depressão, o estar solitária faz com que a gente tenha menos qualidade de vida. E aí você pode ter uma estimativa de vida menor. Então, é necessário socializar, é necessário sentir, é necessário ter pessoas. E por mais que a gente fale, né, da inteligência artificial, você traz a importância do pessoal, do humano, exatamente, do humano, da importância do humano com o humano. Isso é importante e indispensável, né? Totalmente, eu acredito muito nisso. Ale, foi um prazer te receber aqui. Eu sei que isso vai ser transformador, não só para o podcast Coração do Brás, mas para todos os lojistas aqui do Brás. Muita informação de qualidade você trouxe para a gente. E a gente quer saber onde é que a gente pode te encontrar, né? Instagram, como as pessoas podem te contratar para palestras, enfim, conta pra gente. Primeiramente, novamente agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Fico muito feliz por essa oportunidade. E o meu Instagram é Alessandra Marques, com I no final, então fica Alessandra Marquesi. Quem se interessou pelo meu curso, o link está na bio. Aí eu tenho ali um menu de serviços, então você, se quiser me contratar como estilista, é só você deslizar para o lado que você encontra como. Se você quiser fazer o curso, está ali também. Se você quiser conhecer meu LinkedIn, enfim, tem um menu ali de possibilidades para você me encontrar. E para palestras também, e talks, e podcast, é só me mandar um direct ou entrar em contato comigo também pelo link da bio. Perfeito. Obrigada, Lê. Tá? Obrigada a você. Adorei o papo. Obrigada. Beijo, gente. Até o próximo podcast Coração do Brás.